Mensagem inédita. Vamos lá. Meus amigos, que a bênção do Senhor nos fortaleça. Associamo-nos às vossas preces, misturando aos vossos os nossos apelos a Jesus, a fim de que não nos faltem forças indispensáveis à ascensão. Um ano que se extingue é também símbolo de uma existência a findar. Imaginemo-nos assim, no clímax de nossas responsabilidades e compromissos, e não nos esqueçamos de que a oportunidade se caracterizará igualmente pelo ponto terminal. Em verdade, não nos faltará o ensejo da continuação, no reajustamento das experiências. Entretanto, nosso interesse máximo deve ser o do aproveitamento junto das dádivas recebidas. Não ignoramos vossas dificuldades e lutas. Congregados aqui na prece, nossos corações se entrelaçam no desejo de concretizar o ideal escolhido, o plano estruturado, antes da bênção, que constituem para vós outros a presente reencarnação. Intentais a realização maior. Buscais a zona mais elevada das responsabilidades do dia que corre. Todavia, impedimentos de várias ordens se antepõem à vossa marcha. Não desencorajeis, porém, o coração, entregando-vos ao campo sombrio do desalento. Somos, com o Cristo, uma caravana de forasteiros e peregrinos que não se dissolverá. De quando em quando, a ventania das provas remissoras tentará o afastamento desse ou daquele componente do nosso grupo de fraternidade cristã. Contudo, o nosso guia maior é Jesus. Estamos reunidos em espírito, embora cada núcleo atue em regiões diferentes da vida, e no empenho de nos integrarmos cada vez mais uns com os outros no labor santificante, rogamos de vosso espírito muita coragem, perseverança e fé. Não julgueis que o arado evangélico possa ter movido sem suor. Possa ser movido sem suor. Não julgueis. Muitas vezes veremos com lágrimas nos olhos a nuvem ameaçadora, avizinhando-se da lavoura espiritual que nos é própria. Em diversas ocasiões sofreremos o assédio dos insetos destruidores da plantação. De outras vezes, os detritos da terra correrão em massa a caminho do nosso serviço purificador. Entretanto, meus amigos, como não ser assim? Se o próprio Jesus sorriu entre as ruas floridas de Nazaré, comungou com a alegria dos amigos em Cafarnaum,
para tomar, ele sozinho, a cruz em Jerusalém, na direção do Calvário que santificou a humanidade, enquanto a nossa tarefa pode ser desdobrada na senda comum, entre o céu azul e a atmosfera dourada, a movimentação da alma é sempre fácil jornada entre jardins de claridade, perfume e luz. Todavia, em nos preparando para o testemunho maior, começamos a sofrer a responsabilidade individual das obrigações livremente aceitas perante aquele que é o nosso juiz maior. Então, o horizonte não parece tão claro. O jardim dá lugar à floresta desconhecida, povoada de espinhos e urzes, víboras e vermes daninhos. Todos os perigos da jornada sobem à tona. Todos os empecilhos aparecem. Os dragões das portas, cuidadosamente ocultos, surgem de imprevisto, revelando amargurosas surpresas. A alma do discípulo é compelida, então, a receber o madeiro das obrigações mais pesadas, mais difíceis. Por isso mesmo, o Senhor, antes da ressurreição, aceitou na fronte a auréola de espinhos. A solidão em tais instantes é angustiosa para o coração. Contudo, em semelhantes horas, é que se manifesta o aproveitamento real do aprendiz. Os previdentes combatem os obstáculos, transformando-se eles mesmos em vasos vivos da vontade do Pai. Valem-se das sombras e das pedras da estrada como blocos potenciais de serviço divino. Aproveitam a dor como óleo sagrado para a lâmpada do Espírito. Os verdadeiros discípulos, sintamos isso, amigo. Os verdadeiros discípulos são os que se revelam mais sábios no minuto das lições. E os apóstolos do Cristo só resplandeceram ao fogo vivo do amor divino quando perseguidos e atormentados nas fogueiras e nas cruzes. Diante deles, meus amigos, nosso esforço quase desaparecem. Somos alunos humildes de um mestre de infinita sabedoria, que nos aceitou a matrícula em sua escola sublime por acréscimo de misericórdia. Nossas responsabilidades são mínimas. Por que não suportarmos, pois, corajosamente os diminutos espinhos da estrada, se o espírito da obra é tão grande? Oramos, suplicando a Jesus energia e proteção, ajuda e reconforto, mas aos nossos ouvidos espirituais ressoam as preces que chegam do plano superior, alentando-nos à inferioridade e solicitando-nos cooperação e entendimento. Busquemos o Cristo, para que o Cristo nos encontre. Afeiçoemo-nos à lei divina, para que a lei divina nos garanta
no campo universal. Conhecemos o conteúdo de vossas preocupações e desejamos cooperar no levantamento de vossas forças espirituais. Mas esperamos que continueis assinalando vossa ação com a boa vontade e com o amor cristão. Sem esses dois característicos na alma, é impossível construir com Deus. Sejamos, cada um de nós, um sustentáculo para os demais. Compreendamos sempre sem reclamar a compreensão do companheiro mais próximo. Auxiliemo-nos, em suma, a fim de que sejamos auxiliados por aquele que tudo dá. Ai dos homens, que não acendem a própria luz nos vales escuros da vida humana. Errarão por muito tempo nas sombras de si mesmos, sem encontrar o caminho e sem possibilidades de serem identificados pelos mensageiros consoladores que os ensinam. Tenhamos, pois, coragem, amor e paciência edificante. A fé viva não é aquela que aguarda o favor do céu, esquecendo a bênção do trabalho que vibra em torno de si mesma. É aquela que age no bem, confiante na vitória final da fraternidade e da sabedoria que governam a vida universal. Nesses dias de luta, olvidai a incerteza e a aflição. Prevaleçam entre vós a cordialidade e a confiança fraternas. Sigamos juntos com Jesus e que os atritos benéficos da luta nos sirvam a todos como elemento de intensificação de nossa luz íntima. Por enquanto, nossa chama é um traço que bruxuleia aos golpes do vento das mutações terrestres. Nosso psiquismo ainda é frágil e vacilante. Contudo, somos herdeiros do Pai e devemos arquitetar os nossos próprios destinos. Prossigamos corajosamente. O cimo ainda está longe. É indispensável caminhar, sofrer, edificar e suportar lutas intensamente. Estamos apenas saindo do terreno indefinido da generalidade, da multidão. Lembremos-nos de que o Mestre Divino também saiu um dia. A princípio, eram muitos no glorioso empreendimento. Na multiplicação dos pães, estavam presentes quase 5.000 pessoas. Seguindo as narrativas evangélicas. Nas praças públicas, os beneficiários eram em número de enormes proporções. Na estrada triunfal em Jerusalém, congregavam-se coletividades à sua passagem para os cânticos festivos da hora de alegria fácil. Mas, quando a caravana subiu da cidade para o monte, estava ele somente sob a cruz, auxiliado
por um cirineu constrangido. O mestre, porém, confia e confiará sempre em nós. Esperará sempre da contribuição humana e, por esse motivo, tem reformado os nossos títulos de oportunidade. Em vista disso, é natural que subamos todos, juntos, ao monte dos testemunhos pessoais, do aproveitamento das bênçãos recebidas. Confiantes, portanto, de vossa firme disposição no trabalho iniciado, rogamos ao Senhor nos abençoe a todos. À porta do ano novo que se iniciará amanhã, daqui a alguns minutos, agora. Ajoelhado convosco, no templo do Espírito, e falando em nome de numerosos amigos, de vosso atual esforço na terra, repito as velhas palavras que, sendo do Evangelho, são igualmente de nossos corações famintos de luz. Senhor, eis aqui os teus servos. Faça-se em nós segundo a tua palavra. Emmanuel, 31/12/1946. O mandato de Francisco Cândido Xavier estava apenas começando. Ele nasceu em 1910, viveu uma vida em que o Evangelho foi sendo aplicado em cada momento, em cada desafio que visitava ele, o grupo, a família. Até que em 1928, sua irmã querida, Maria da Conceição Xavier, a Tiquinha, ficara doente. E o mundo nunca mais foi o mesmo para eles. Pois ali iniciava o seu mandato, a preparação, a iniciação, para que ele pudesse compreender e se revelar confessando, expressando suas necessidades. Para mais à frente, ele viver a conversão. Como convertido era um dos seus mentores, Emmanuel, esse que revelou essa tarefa que agora chega bem próximo do seu coração, pois todos temos uma determinação, um projeto assumido. Como também convertido era o guia, o orientador do próprio Emmanuel, Saulo, o doutor, que se converte ao Cristo em Paulo, conhecido como Tarsense, o campeão do Evangelho, o grande divulgador, a partir da sua luta interior.
uma alma convertida ao amor do Cristo. Era 1946. Emmanuel, identificado, já estava na retina de Chico, mas ele não sabia quem era. Ele se apresenta como um sacerdote católico que viveu no Brasil na sua última existência e propõe ao garoto, jovem, 21 anos, exercer a mediunidade com Kardec e Jesus. Para isso era necessário a disciplina, a vivência, a fidelidade aos princípios de uma causa do próprio Pai, do Criador, que se revela na intimidade de cada ser. O jovem, inspirado em Maria Santíssima e também em Paulo, pois Paulo se inspirou em Maria quando disse, nas portas da cidade de Damasco: quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Não recalcitre mais contra o aguilhão. Responde. O coração ajoelhado, enceguecido pela própria ilusão: o que queres de mim, Senhor? Eis-me aqui. É a frase que o nosso benfeitor Emmanuel encerra esse compêndio. Esse manual de sobrevivência, de despertamento, de consciência, de transcendência. Eis aqui o teu servo. Mas da mensagem ele disse: Senhor, eis aqui os teus servos. Informando, declarando, testemunhando que a tarefa não era só dele, era de muitos, que não se apresentavam, que não se revelaram, como muitos destes declinaram seus nomes para Allan Kardec décadas antes. Mas naquele cenário, nas terras de Sabará, nas Minas das Gerais, junto ao povo sofrido brasileiro, corações guerreiros, em busca do heroísmo oculto, eles iriam adaptar a mensagem, enviando ceareiros que pudessem falar, adequando e mostrando para o homem simples do campo, miserável dos valores econômicos, com dificuldades até para comer o próprio pão, eles iam mostrar a mensagem de Jesus falando para os corações, a definir que o Filho do Calvário é o coração que Jesus dedica, que Maria Santíssima cuida, porque são almas que clamam pelo remédio e a promessa se cumpre: pedi e obtereis. Buscai o Cristo e o amor se revelará. Os ceareiros, os servos, que se apresentam junto às almas, os médiuns, decaídos, cansados, os novos candidatos, que precisam de orientação, direcionamento, exemplo. Eles vêm nos mostrar que Jesus veio à Terra e, embora envolvido, observado por multidões, Jesus
no seu momento testemunhal, que iria irrigar a terra dos corações. Ele que confiou, que confia e confiará sempre em nós, aguardando a contribuição humana, reformando os nossos títulos de oportunidade, recebeu o prêmio do abandono e teve que subir sozinho na direção da sua crucificação. E permanece vivo debaixo da cruz, que representa a ponte-luz para a humanidade inteira encontrar Deus e nos mostrar que continua confiando nos testemunhos de cada um, conclamando-nos para a firme disposição no trabalho que foi iniciado. Como iniciado foi o desafio de Chico Xavier e Emmanuel nos anos 40. Distribuindo mensagens, vivendo o evangelho junto aos sofredores, multiplicando pães, beneficiando a um número enorme de pessoas. Mas eles, que eram caravaneiros, confiantes, integrados nessa caravana alvissareira dos expoentes dos primeiros tempos do cristianismo, também subiram da cidade para o monte. E cada um deles, no momento oportuno, se sentiu só sob a cruz. E graças a Deus, apoiados por sirineus, e muitos deles constrangidos, sem saber, se tornam expoentes, instrumentos, porque Deus não abandona ninguém. Emmanuel, Chico, confiaram, confiam e continuam confiando no Mestre que nunca os abandonou. E eles vêm ao nosso encontro para dizer para você da mesma sorte: prossiga, siga. Essa missiva, muitas dicas, conselhos, mas também consola, abraça, carinha, cuida, multiplica as tuas esperanças. Fala que no início muitas vezes é fácil, é motivador, as portas se abrem, mas é necessário lembrar do Mestre Divino que enfrentou todos os desafios para nos mostrar que é indispensável caminhar, sofrer, edificar e suportar as lutas intensamente. Uma vez que o discípulo está saindo do terreno indefinido da generalidade, da multidão, para se encontrar, se individualizar, se perceber como um filho legítimo, herdeiro do Pai Divino. O filho sabe que tem que ascender, que tem que chegar na cumeira. E o filho concebe, percebe que ele é apenas o filho. Ele se engrandece na tarefa que o pai lhe confia e por isso sempre olhando para o cimo
ele percebe a distância e ele nunca se dará por satisfeito, se torna um expoente incansável, que não tergiversa, que não desanima, mas se robustece a partir do próprio efeito que constata da irradiação do amor, que é luz viva, que remedia, que fortalece, que protege, que esclarece, para que estejamos sempre arquitetando os nossos próprios destinos, sob as bênçãos do Pai amoroso. Minha amiga e meu amigo, vivemos em meio aos erros, às contradições, ao dragão que está às portas, criando ciladas impeditivas, para que não perpassamos os umbrais, vencedores sobre nós mesmos. E ele, muitas vezes, quer que nós nos enfraqueçamos, porque a chama ainda do ideal brochuleia, e incipientes os golpes dos ventos e as mutações terrestres nos colocam numa condição que não é real, nos humilhando, com uma sensação de incompetência, de ineficiência, para que descolemos, para que sejamos demovidos de prosseguir na marcha. O Cristo vem ao nosso encontro para dizer: não temais, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes também em mim, estou convosco. É motivo de celebração, de agradecimento, e a gratidão alimenta da visão, abre porta. Minha amiga e meu amigo, não esqueçamos jamais, que os bons espíritos nos socorrem todas as vezes que pedirmos, todas as vezes que orarmos, que meditarmos, que internalizarmos a mensagem do Evangelho, que não é uma religião de fora, mas é um reconhecimento do amor dentro da tua alma. Confirma isso. Prossiga na direção do bem, da prática da virtude, do código moral de leis. E se o seu coração pedir, ouça Jesus e saia pelo mundo como um médium da vida, levando para os corações queridos, para aqueles que estão no seu abrigo ou na rua, destemidos, iludidos, a caminho da queda. Leve para todos, inclusive os rebeldes, indiferentes, violentos, dragonianos. Leve o seu exemplo da oração silenciosa, mas da gentileza de cada instante. Leve pelos caminhos que o Senhor lhe confia a mensagem do amor, da irmandade, da fraternidade. Leve para todos as bem-aventuranças do reino. Que a paz do Cristo se faça no domínio de tua alma. Semeie a paz. Seja agente, representante da paz.
A minha paz vos dou, é a mensagem do Cristo em toda hora. Não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também em mim. Eu não vim ao mundo para vencer no mundo, mas para vencer o mundo íntimo. E só será possível, minha amiga e meu amigo, com Jesus, se confessarmos, se admitirmos a nossa condição. Para isso, conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo, converta-se ao amor do Senhor. Obrigado, muito obrigado, Emmanuel. Muito obrigado, Francisco de Paula Cândido. Muito obrigado à família Xavier. Muito obrigado a todos os espíritos que nos visitam nesse momento, que prodigalizam, alimentam, protegem, sustentam a nossa atividade. E que Deus nos proteja para que não desistamos jamais, e muito menos retroceder. Não retrocedamos. Não pode fazer mais parte do nosso diálogo. Siga em frente. Passe pela porta. Use a chave. Esteja com Jesus, pois Jesus está contigo. E se o Senhor é por nós, nada nos faltará. Nada nos faltará. Nos despedimos, ajoelhados com Jesus e convosco, no templo do Espírito, e falando em nome de numerosos amigos do ideal, do esforço do Evangelho, repetiremos juntos as velhas, as novas palavras que, sendo do Evangelho, são igualmente de nossos corações famintos de luz. Senhor, eis aqui os teus servos. Faça-se em nós, suplicamos, Senhor, segundo as vossas palavras. Que Deus nos abençoe. Espero vocês despedindo na sexta-feira, amanhã, às 7h22, ou melhor, com as 7h02, com o estudo do Apocalipse por Honório. Que Deus te dê, a todos nós, uma excelente sexta-feira. Valeu, pessoal. Ave Cristo.